A nova fase da série Reis chega com um grupo de mulheres que vai dar o que falar: as esposas de Davi. A superprodução vai mostrar o rei Davi como você nunca viu e ainda vai responder uma pergunta. Afinal, o que levou o grande monarca a se casar tantas vezes? Sedução. Casamentos. Perigo. Ao se tornar rei de Judá, Davi, que já era casado, se cerca de novas esposas. Essa inclinação de Davi com as mulheres era a maior fraqueza dele? Foi a fraqueza dele, né? Porque a gente não vê nenhuma outra assim. Já que é assim... Eu não poderia ir embora sem antes te recompensar de algum jeito. Até aqui na série Reis, Davi aparece com 3 esposas: Mical, Ainoã e Abigail. Na 6ª temporada, vem mais esposas: Maaca, Agite, Eglá, Abital. Como ficará essa história? 7 esposas com o rei Davi na série Reis. Me conta isso, Ainoã. Vai dar certo isso? Pra mim não vai dar nada certo isso, porque eu gostaria de ser exclusiva, ser a única na vida do meu Davi. Davi, ele acaba se relacionando com diversos tipos de mulheres, né? E o que eu acho mais interessante é que cada uma tem uma personalidade. Vocês vão ver isso muito bem definido. Na nova fase da série Reis, logo surge uma pergunta: o que aconteceu com Mical, a primeira esposa de Davi? Foi a primeira e única por um ano. Na 6ª temporada, a gente começa já com ela precisando encontrar essa força pra superar a morte da família inteira. Ela ajudou Davi a fugir para não ser assassinado por Saul, pai dela e primeiro rei de Israel. Depois, Mical foi obrigada a se casar com outro homem. Você não vai me dizer que você está pensando em voltar a ser esposa daquele traidor, Mical? Acho que é um dos grandes conflitos dela. Ela tentando achar o espaço dela. Maaca vem de outro reino para aguçar a rivalidade entre as esposas que já estão ao lado de Davi. A mais elegante e simpática de todas. Eu sou a princesa Maaca, venho do reino de Jesus, sou a 4ª esposa do rei Davi. É uma aliança política para fortalecer o reino do Davi. Na época, os diversos casamentos eram vistos como uma forma de reforçar o poder político dos reis. A Bíblia fala que ele estava fortalecendo a casa dele. Então, eu imagino que ele estava pensando assim: eu tenho que ter muitos filhos para ele ser o homem que tinha mais herdeiros no reino. Com certeza, um problema, uma fraqueza de Davi, mas, em contrapartida, essa era parte da etiqueta real da época. É lógico que não dá para comparar o harém de Davi com o harém do rei Ramsés II do Egito, mas Ramsés II tinha ali mais de 200 esposas no seu harém. Inúmeros filhos, né? Mais de 100 filhos nasceram para Ramsés II. Quando Deus quiser que eu seja o rei de Israel... Naquele momento, Davi ainda busca se estabelecer como rei em todo o território dos israelitas. Ouvi rumores de que você ainda não foi reconhecido como rei em todo Israel. A região norte passa a ser governada pelo filho de Saul, Esbocete. Davi segue as orientações do ancião Aitofel, um homem considerado importante que apoia as novas alianças. Daqui a um tempo nós... Eu acabo sendo um conselheiro dele, um amigo dele. Não especificamente de guerra, mas de alianças, de aproximações. Por trás da figura de conselheiro, há uma vida dúbia. Ao mesmo tempo estava
tentando fazer com que Israel ficasse cada vez mais forte com as suas alianças, mas não tirando as questões pessoais, os desejos pessoais de mente, né? Pai, que é isso, pai? O que é isso? Como o senhor traz uma prostituta para cá? Eu não trouxe uma prostituta para cá! As primeiras esposas terão que lidar com a chegada das novatas. Que foi? Antes de A relação entre Davi e Abigail começa a mudar. Agora tenho certeza. Por acaso, você também andou abraçando a maca, Davi? Tô com o coração muito apertado sobre o futuro da Abigail entre as esposas. Não vai ser fácil. Não. A verdade é que você gosta de poder ter outras mulheres, Davi. Não é fácil pra ele, não. O que eu estou dizendo O que você está dizendo é que estaria disposto a descumprir o mandamento de Deus. E pra quê? Eu estaria A atitude de Davi vai contra uma orientação importante. Deus já tinha falado, olha, quando vocês tiverem um rei, ele não pode tomar muitas mulheres. Ele já tinha falado isso. Davi está quebrando esse aspecto da aliança que Deus tinha com o povo, que o rei da nação não deveria ter um harém. O Davi perdeu a mão, né? Claramente. Perdeu a mão. E o juízo? Perdeu o juízo, perdeu até a parceria das mulheres em algum momento. Eu acho que ele vai perder. Uma produção grandiosa para contar uma história épica que aconteceu há mais de 3.000 anos e segue atual. Então a gente se identifica com ele, porque é uma pessoa que foi comum, não é um super-herói, não tinha poderes. Ele simplesmente tinha um bom coração. E ele se apegava muito com Deus. Então, para mim, isso é muito importante, porque isso todo mundo se identifica. Mesmo com 7 esposas, Davi ainda vai se encantar pela bela Batseba, a neta do conselheiro Aitofel. Batseba, alguém pode chegar a qualquer momento. Você não sabe. Eu acho que é uma paixão avassaladora, assim, que ela quer entender. E quando ela, de fato, se permite a entender o que ela sente por Davi, aí que acontece o grande pecado. Vem cá, vem cá, vem cá. Em Reis, a Conquista, Batseba se casa com Urias, um capitão do exército dos valentes de Davi. Ela sofre por não amar esse homem, porque ela gostaria, mas o coração não obedece. Vou pensar que faltam só 3 dias. 3 dias e a gente se casa. Ela está sempre dividida, é sempre uma relação muito nebulosa, de altos e baixos, é sempre conflituosa. Eles têm uma relação muito imperfeita, mas o Urias, ele sempre tem a esperança de que ele pode modificar isso e fazer com que Batseba o ame como ele a ama. Eu prometo. Eu vou te fazer feliz. Olha essa questão, Urias. A questão de quem, então? Por que essa mulher Batseba não fica com esse guerreiro? Por quê, meu Deus? Por quê? Ele tenta. Ele faz de tudo pra ficar com o Batseba, mas, meu Deus, a cabeça dela tá em outro lugar. Eu vi nos seus olhos. Eu diria que é o começo da queda de Davi. Porque até esse momento, esses erros são quase que desapercebidos, mas no momento do encontro de Davi com Batseba, aí começa a derrocada desse importante rei bíblico. Laços que revelam a fraqueza de um monarca e precedem uma enorme tragédia. Você ainda me ama? Olha, fortes emoções, muita adrenalina, muito choro, muita paixão, muito amor, muita sedução, muita guerra. Tem tudo para todos os gostos. Você tem todo o entretenimento que você espera de uma série, né? Ação, romance, drama, tudo isso você tem. Mas o mais legal é que você tem isso, mas você tem lições para sua vida. Não adianta ser justo inicialmente. Tem que ser justo até o fim.
Reis, a Conquista, estreia dia 17, às 9 da noite, aqui na Record TV.